Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Que privilégio poder estudar a Santíssima Palavra de Deus. No nosso último vídeo, falamos sobre Ezequiel capítulo 9 e prometi para vocês que ia fazer uma segunda parte, onde vamos continuar aprofundando cada vez mais nessa maravilhosa, gloriosa profecia para todos aqueles que estão suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que estão sendo cometidas na casa de Deus, e ao mesmo tempo é uma profecia terrível e horrenda para todos aqueles que estão na casa de Deus e estão brincando de ser crentes, estão brincando de ser filhos de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar com seu Santo Espírito para que possamos entender realmente a lição que Deus tem para nós ao estudar Ezequiel capítulo 9. No livro Manuscript Releases, que seria traduzido como Manuscritos Inéditos, um livro ainda não foi traduzido no português, seu nome em inglês Manuscript Releases, volume 1, página 260, a voz da inspiração nos diz: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Então, vemos que Deus está nos mandando, nos exorta a estudar o 9º capítulo de Ezequiel. E que as palavras que estão em Ezequiel, capítulo 9, se cumprirão literalmente. Vamos responder a nossa primeira pergunta deste estudo de hoje. Ezequiel 9 vai se cumprir nas igrejas da Babilônia, a Babilônia moderna, ou vai se cumprir na igreja de Deus hoje? Quem é Babilônia? Quais igrejas hoje constituem a Babilônia moderna? E qual igreja hoje constitui o povo remanescente de Deus? Vamos responder essas perguntas, mas primeiro, vamos ler algumas passagens da Bíblia e do Espírito de profecia que vão comprovar onde é que Ezequiel, capítulo 9, vai se cumprir. A aplicação primária, direta de Ezequiel, é na Babilônia ou nas igrejas apóstatas? Está vendo aqui? Eu espero que isso não atrapalhe nosso vídeo e que possamos compreender a mensagem de hoje. Vamos deixar que a Bíblia responda onde é que Ezequiel capítulo 9 vai se cumprir. Ezequiel 9, verso 4 diz: Disse-lhe o Senhor, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que gemem e que choram, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Claramente vemos que Ezequiel capítulo 9, o anjo foi comissionado nesse capítulo a passar pela cidade, pelo meio de Jerusalém, ok? Essa Jerusalém não pode ser a Jerusalém no tempo do profeta, ok? Quando ele escreveu a profecia, nem no tempo da destruição de Jerusalém no ano 70, mas essa Jerusalém deve representar o povo de Deus, onde Deus vai cumprir, essa profecia. Como você e eu sabemos disso? Porque a inspiração profética na Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que devemos estudar o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente. Ou seja, ainda o cumprimento do capítulo 9 de Ezequiel está no futuro. Não se cumpriu no tempo do profeta Ezequiel, nem na destruição de Jerusalém no ano 70. Ok? O segundo versos que vamos ver onde vai se cumprir Ezequiel capítulo 9, está no verso 6. Matai totalmente velhos e jovens e donzelas e crianças pequenas e mulheres. E aí diz assim: e começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos, pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Claramente você vê que está falando do santuário do Senhor. Começai pelo meu santuário. O que é santuário de Deus? Não é só a igreja, seu povo? Com certeza que sim.
começar pelo meu santuário. Então no verso 4 você vê Jerusalém, no verso 6 você vê meu santuário, casa de Deus, né? E no verso 9, veja só o que diz, no verso 9, diz, no verso 8, diz assim, verso 8, a última parte do verso 8, Ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar a tua fúria sobre Jerusalém? Olha as palavras aí, Israel, Jerusalém. No verso 9, a palavra de Deus diz assim, Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e Judá é excessivamente grande, a terra está cheia de sangue, a cidade, ou seja, o povo, a igreja de Deus, né, está cheia de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Claramente vemos que todas essas palavras descritivas, né, que nos mostram o lugar onde vai acontecer Ezequiel capítulo 9, tem a ver com a casa de Deus hoje, a casa de Israel nesses últimos dias. Irmãos, isso não pode ser igrejas da Babilônia. Deus não chama essas igrejas de Jerusalém, Israel, ok? Deus não chama eles do meu santuário. Vamos deixar isso bem claro, que Ezequiel capítulo 9 tem a sua aplicação primária, direta, principal, na igreja adventista do sétimo dia, que é o Israel de hoje. Por que podemos dizer que a igreja adventista é o Israel moderno? Porque ela tem praticamente as mesmas doutrinas do antigo Israel, como os 10 mandamentos, o decálogo, né? A guarda do sábado, né? A alimentação, ou seja, a igreja adventista promove a doutrina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E está certo. Isso está em Levítico capítulo 11. E agora com a reforma de saúde aprofundada ou avançada, Deus está mandando que nós devemos nos abster de alimentos de origem cárnea. As carnes, né? A reforma para a saúde avançada. Ou seja, nós temos essa reforma para a saúde. A alimentação, igual que os israelitas no passado tinham. E também o santuário, a verdade do santuário, igual no antigo Israel, o santuário, o templo, era o centro de toda a adoração dos israelitas. Hoje não temos um templo ou santuário físico aqui na terra, mas temos Jesus no santuário celestial, o santuário celeste, onde Cristo está intercedendo por nós. Ou seja, a doutrina do santuário identifica quem é o Israel de hoje. Além disso, a igreja adventista do sétimo dia também promove, tem o dom do espírito de profecia. Também no antigo Israel, o povo de Deus tinha o espírito de profecia, o ministério dos profetas. São muitas coisas que identificam que a igreja adventista é o povo de Deus agora. E falando disso aí, veja só que a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz assim, além disso, eu também lhes dei, ou seja, a quem ele deu sábado? A Israel, né? Lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. E no verso 20, você vai dizer assim, santificai os meus sábados, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado identifica que nós, né, somos o povo de Deus. O povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, for fazer guerra aos remanescentes da sua descendência, da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse capítulo 19, verso 10. Então, essas são as características da igreja verdadeira. A lei e ao testemunho, os mandamentos, as reformas, as verdades que nós temos. Então, Ezequiel 9 não está descrevendo as igrejas caídas da Babilônia. Tá bom, meu irmão? Não está se referindo a isso, tá? Porque o próprio profeta, no verso 4, fala de Jerusalém, no verso 6 fala do meu santuário, no verso 8 fala de Israel, né? O remanescente de Israel, e no verso 9 fala de Israel e Judá,
Então não pode estar falando de povos gentílicas, ok? Eu vou ler agora um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, escreve aí no teu caderno, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, diz assim: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus, em especial na obra final em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Está falando aqui o verdadeiro povo de Deus, e que a obra final que Deus vai fazer em favor da sua igreja é o selamento dos 144.000. Continua o texto. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra, na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Ele está dizendo que essa última obra que Deus vai fazer no seu verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. E a obra final, selamento dos 144.000, Apocalipse 7, né? Verso 4. E aí ela cita Ezequiel capítulo 9, verso 4, citando que essa obra de selar está em Ezequiel 9. Essa última obra, na figura dos homens, com armas destruidoras na mão. Aí em outro livro, ela diz, Testemunhos para Ministros, escreve agora, para ministros, Testemunhos para Ministros, página 445, ela diz: esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Ou seja, o selamento em Ezequiel 9 é o mesmo acontecimento de Apocalipse capítulo 7. O selamento dos 144.000. Então, claramente, Ezequiel 9 não é para ser aplicado para as igrejas caídas da Babilônia. Porque os 144.000, segundo Apocalipse capítulo 14, diz: e eles não são contaminados com mulheres. E essas mulheres são falsas doutrinas, falsas igrejas. Ou seja, eles são selados na igreja verdadeira com uma doutrina pura, por isso eles são chamados de virgens. Agora você vê que o selamento dos 144.000 em Apocalipse 7 é o mesmo evento de Ezequiel capítulo 9, e isso não sou eu que falo isso, é a inspiração. Agora, se você não acredita na inspiração profética da igreja adventista, é seu problema, né? Porque todos nós somos livres, né, de aceitar ou rejeitar. Porém, no final, a gente vai ter que dar conta a Deus. A inspiração nos diz que esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. Então, Ezequiel e João viram a mesma coisa. E os 144.000 são selados numa igreja verdadeira. E eles, Apocalipse capítulo 14, verso 4, né, diz assim, verso 4, esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Ou seja, quer dizer que eles não são contaminados com falsas igrejas. Falsas igrejas, são virgens. E ele não diz no livro A Parábola de Jesus, são chamados de virgens porque professam uma fé pura. Quando você professa uma fé pura, a Bíblia te chama de virgem, não uma mulher contaminada. Tá certo, meus irmãos? Então você vê que Ezequiel 9 não vai se cumprir nas igrejas caídas da Babilônia, porque a própria Bíblia nos diz que é chamado de Jerusalém, Judá, ok? Israel. E a igreja ele não está dizendo que o verdadeiro povo de Deus. Mas temos mais sobre o assunto. Vamos agora no livro
no livro Testemunho para a Igreja, volume 11, onde ela vai dizer que Ezequiel 9, né? Vamos ler o texto melhor, né? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Vemos aí, ela comentando Ezequiel 9, né? Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Ok? Claramente, ele não vai estar mostrando aqui que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Então, é a aplicação de Ezequiel 9. Nesse livro, ela vai explicar os versos de Ezequiel capítulo 9, né? Mas a gente não vai ler todos os comentários. Eu estou colocando as páginas para vocês. Aqui, essa última página está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Ok, então Ezequiel 9 não tem nada, não vai se cumprir. A aplicação primária, principal de Ezequiel 9 não é para as igrejas caídas, mas para a igreja de Deus, o santuário do Senhor. Agora, por que Deus vai cumprir uma profecia tão terrível na sua amada igreja? Por quê? Porque tem joio. O joio está no meio do trigo. Veja só o que diz agora Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros, página 61. Na página 59, ela vai defender a igreja do Senhor como sendo a igreja verdadeira e que não pode ser chamada de Babilônia. Tá certo? Veja só o que ela diz aí. Meu irmão, isso é Testemunhos para Ministros, página 59. Escreve aí, porque é importante saber essas citações, porque tem muitos fanáticos que andam por aí acusando a igreja adventista do sétimo dia como Babilônia. Mas isso não está nem na Bíblia, nem no espírito de profecia. Agora sabemos que tem muitos males na igreja, pessoas que estão ali, que não são verdadeiramente convertidos. Isso está claro. Mas chamar ela de Babilônia, vamos ver o que diz a inspiração. Meu irmão, se estáis ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estáis errado. Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Satanás usará toda pessoa que possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias ou a se desviar por qualquer tangente errada para dar origem a um falso excitamento e a se desviar as almas do verdadeiro assunto para este tempo. Então, quem hoje está ensinando que a igreja adventista é Babilônia, não está sendo usado por Deus. Infelizmente, está sendo usado por Satanás. É o diabo que usa essas pessoas. Muitos deles podem ser até sinceros no seu engano, mas não deixa de ser um engano. Igual que muitos hoje nas outras igrejas da Babilônia acham que o domingo é o verdadeiro dia de descanso, que o sábado era para os judeus, mas na hora certa Deus vai resgatar essas pessoas sinceras, caso eles derem ouvidos à palavra de Deus. Então, quem está ensinando hoje que a igreja adventista é Babilônia, não está sendo usado por Satanás, tá, querido irmão adventista? Irmão do povo do Senhor. Não se deixe enganar por esses fanáticos, tá certo? Então a igreja adventista é chamada de Laodiceia, ou Jerusalém, Judá ou Israel, não Babilônia. Por quê? Agora na página 61, veja só que diz a inspiração. Ela vai dizer porque quem são as igrejas que são babilônias. Olha só que diz a palavra de Deus aí. As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Agora, quais são essas doutrinas? Eu estou lendo aqui Testemunhos para Ministros, um livro que você deve ler.
Quais são essas doutrinas? Vamos ver aqui. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, ou seja, o inferno. Vai arder séculos e séculos e milênios no inferno. Isso é um dos elementos do vinho da Babilônia. A Igreja Adventista não ensina essas coisas. O que mais? O tormento interno dos ímpios. A negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém. A defesa e a exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus, que é o sábado. Então são as doutrinas, né? O resumo do vinho da Babilônia. Glória a Deus, a Igreja Adventista não promove essas doutrinas da Babilônia. Por isso ela não é Babilônia. E ela não diz também nesse mesmo livro, aqueles que ensinam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte, ou é Babilônia, ou faz parte dela, e estão ensinando um erro. Estão sendo enganados, porque ela não é Babilônia. Está claro, né, meus irmãos? Então Ezequiel 9 vai se cumprir na casa de Deus. Na casa de Deus. Israel ou Jerusalém. O Israel moderno. Ok? O Israel de Deus agora nos últimos dias. Amém? Você que é membro, que faz parte dessa igreja, né? Que frequenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um privilégio você fazer parte desse movimento, dessa igreja verdadeira. A igreja verdadeira. Então, vamos agora ver. Ezequiel 9 é a mesma coisa das pragas. Muitos agora se enganam, achando que Ezequiel 9 é a mesma coisa das 7 últimas pragas. Não é. Por quê? Na própria Bíblia, você vê que Jesus chega com 6 anjos. 6 anjos, Ezequiel capítulo 9, verso 2 e 3. E entre eles houve um anjo que vai fazer o selamento. E depois de selar todos os fiéis que suspiram, que choram, Jesus envia os outros 5 a matar em Jerusalém, na igreja, no santuário de Deus. Babilônia não é o santuário de Deus, tá? Que fique bem claro. Comecai pelo meu santuário. Deus não vai chamar essas igrejas caídas de meu santuário. Não tem como, não está na Bíblia. Não está. Porque eles ensinam erros do vinho da Babilônia. O domingo, a imortalidade da alma, o inferno e outras heresias que eles inventaram. Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ok? Nas pragas, aí você vê 7 anjos. Vamos agora no Apocalipse capítulo 15. Apocalipse 15, você vai ver aqui. Verso 5. E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho no céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo com as 7 pragas. São 7 anjos. Ok? Muito bem. No verso 16, você vai ver quem é que vão receber essas pragas. No capítulo 16. Capítulo 16, verso 1. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: ide pelo vosso caminho e derramais as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e recaiu uma chaga fétida e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta, sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Então as pragas vão cair sobre os que vão apoiar Babilônia, os que fazem parte da Babilônia e que vão tomar a marca da besta. Outro verso que podemos ver, isso está agora no verso... Enfim, as pragas vão cair sobre aquelas pessoas. Leia o capítulo 16 inteiro. Você vai ver, são pessoas que aceitaram a besta, que pegaram a marca da besta, que adoraram o dragão nesse último conflito. Em vez de abraçar o sábado, as pragas eles adoraram, pegaram a marca da besta, apoiaram o movimento da marca da besta e
e rejeitaram a verdade da última advertência, né? O alto clamor que os servos de Deus já preparados, né? Cheios do Espírito Santo, vão dar. Então aquelas pessoas apóstatas vão se juntar ao movimento do domingo, né? Que hoje é muito forte, domingo do clima, etc., domingo da família. Mas hoje é só começo. Mas na frente não vai ser assim. Vai ser uma perseguição terrível. Mas haverá um povo de Deus preparado para dar o alto clamor e também um povo de Deus que estão fora, que vão abraçar a verdade, e também tem um povo do inimigo que vão apoiar a marca da besta, e são eles que vão receber as 7 últimas pragas. Não Ezequiel 9. Ezequiel 9 para purificar a igreja adventista do 7º dia, que é o povo de Deus hoje. As 7 últimas pragas vão cair sobre Babilônia. Ezequiel 9 é Jerusalém. Babilônia é uma coisa, Jerusalém é outra. Agora, se um adventista não quer entender isso, que é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo é saber que Jerusalém não é Babilônia. Israel não é Babilônia. Judá, Israel, meu santuário, Ezequiel 9, verso 6, e começar pelo meu santuário, passa pelo meio de Jerusalém. Então Jerusalém é uma coisa, Babilônia é outra. No mínimo, um adventista tem que estar ciente de que Jerusalém é o povo de Deus. Não só é que eu falo agora, você vai ver que o que diz Ellen White aí, não, talvez você não acredita. Tem muitos adventistas, infelizmente, que não acreditam mais no espírito de profecia. Até tem pastores que duvidam, né? Mas creio que no Brasil não tem esse tipo de pastores. Lá fora tem pastores que duvidam, que não acreditam mais na inspiração. Mas, graças a Deus, eu creio que no Brasil não existem tais pessoas, né? Veja só o que diz a inspiração aí. Das pessoas que vão cair na matança de Ezequiel 9. Olha só o que diz aí. Testemunhos para a Igreja, volume 3, 267. Cairão na destruição final, ou no original, no inglês original diz, cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras nas mãos. São 5, não 7. Nas pragas são 7. Em Ezequiel 9 são 5. Nas pragas vão cair sobre a Babilônia, Apocalipse 18. Prova isso. Em Ezequiel 9 vai acontecer em Jerusalém. Mas ela não vai tirar a palavra de Jerusalém, ela vai colocar igreja, na igreja. Olha só o que diz aí. Veja como ela vai trocar as palavras aí. Ela tem autoridade para fazer porque ela profetiza. Veja só o que diz aí. Cairão na destruição final. Cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Notem cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Ezequiel 9, 4. Ela diz assim, por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Ezequiel 9 diz assim, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio de Jerusalém. Mas ela troca, ela diz assim, por causa de todas as abominações, ela está citando que suspiram, ela cita, abre aspas, ela cita Ezequiel 9, que suspiram e gemem, abre aspas, por causa de todas as abominações que se cometem, fecha aspas, ela coloca na igreja, na casa de Deus, tá certo? Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e que tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo, leiam o 9º capítulo de Ezequiel.
Essa citação está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Então aqui vemos que vai acontecer uma purificação na Igreja de Deus. Agora veja o próximo parágrafo, no mesmo livro, Testemunhos, volume 3, página 267, diz assim: porém, o massacre geral de todos os que não veem assim a vasta diferença entre o pecado e a justiça, e não sentem como os que se acham no conselho de Deus e recebem o sinal, é descrita na ordem dada aos 5 homens que tinham as armas destruidoras. Passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis e começai pelo meu santuário. Testemunhos, volume 3, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Então vai haver um massacre geral pelos 5 anjos que vão ceifar os ímpios na casa de Deus hoje, que vão destruir os ímpios. É muito triste falar isso, mas vai acontecer, meus irmãos. E quando eu falo isso, eu não quero me colocar numa patamar maior do que os outros, já eu estou santo, sou selado. Não. Para eu receber esse selo, para você receber esse selo, deve estar suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem na igreja. Porque trata-se, Ezequiel 9, trata-se da igreja, coisas que acontecem na igreja. Não é para você criticar, querer também nem acobertar o pecado, suspirar e chorar para você receber o selo de Deus. Mas todos aqueles que hoje deixam de estar chorando, deixam de estar suspirando por causa das terríveis abominações cometidas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse vai ser o destino deles. Porém, o massacre geral de todos os que não veem assim a vasta diferença entre o pecado e a justiça. O massacre geral. É duro, mas é a verdade, meus irmãos. Eu não posso vir aqui e tentar suavizar a mensagem. Vai haver um massacre geral. Agora, nas pragas, olha só, nas pragas não é um massacre geral. As pragas não vão matar todos os ímpios. É outro ponto que nos revela que Ezequiel 9 não são as 7 últimas pragas. E não faz parte das pragas. Pelo menos na aplicação primária, principal, no cumprimento exato, direto da profecia. Não é. Ezequiel 9 não são as últimas pragas. Por quê? Veja, depois de cada praga, os que foram afetados pelas pragas, eles não se arrependam. Ou seja, eles não morreram pelas pragas. Veja só o que diz Ezequiel, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, verso 8 e 9. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas plagas. E eles não se arrependeram para lhe darem glória. Ok? Aí, mesmo assim, eles não se arrependeram. Verso 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam as suas línguas por causa da dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e suas feridas. E não se arrependeram dos seus atos. Então as pragas vão caindo, ferindo, trevas, água tornando-se sangue. Mas assim eles não se arrependeram. Então aqui você vê em Ezequiel, vai ser um massacre geral pelos 5 homens com armas destruidoras.
Então, Ezequiel é uma coisa que acontece na igreja, com 5 homens executando um juízo, 5 anjos, né? Quando eu falo de homens aqui, são anjos, tá? Não são seres humanos que vai fazer isso, tá? É Deus através dos seus anjos. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 13, que os ceifeiros são os anjos. São eles que vão fazer essa separação. No livro Testemunhos para Ministros, página 46 e 47, também Ellen White repete as palavras de Jesus, dizendo que são os anjos que vão fazer essa separação. Não é você nem eu. Porque ninguém sabe quem é anjo, quem é joio, quem é trigo, né? Somente os anjos podem ler esse sinal, que vai ser colocado na testa dos que suspiram e que choram. Daí a urgência de você estudar isso aí. Ok? Então é um massacre geral. As pragas não. As pragas não vão matar. Tanto assim, se você ler a Bíblia, diz assim: matai totalmente todos aqueles que não vão ser selados, vão ser mortos. Matai totalmente. As pragas não matam. Pelo menos todos os ímpios não vão morrer pelas pragas, porque quando Jesus voltar, vai haver um remanescente que vão ser mortos pela aparição gloriosa de Jesus. Ok? Que serão consumidos. Então, na volta de Jesus, haverá ímpios que sobreviveram às pragas, com certeza. Certeza absoluta. Então, aplicar Ezequiel 9 para as pragas é tentar torcer as Escrituras e fazer uma obra que o Senhor não mandou você fazer, mas uma obra que surgiu através da sua imaginação, uma imaginação frutífera, né? Aí você acha que Ezequiel 9 é as pragas, e pronto. Na verdade, meus irmãos, ele não diz que Ezequiel 9 é o mesmo evento de Apocalipse 7. Testemunhos para Ministros, página 445. Então, se Ezequiel 9 é o mesmo acontecimento do Apocalipse 7, e você bem sabe, nos estudos anteriores, que o selamento dos 144.000 deve acontecer antes do fechamento antes do decreto dominical. Então Ezequiel 9 deve preparar a igreja do Senhor para poder receber o segundo Pentecoste e poder dar o alto clamor. Porque com os pecados e pecadores, pessoas praticando pecados na igreja, Deus não vai manifestar o seu poder na igreja do Senhor. Ele não vai fazer isso. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 260. O desagrado do Senhor, o desagrado de Deus está sobre a sua igreja. E ele não manifestará seu poder entre eles, enquanto existirem pecados e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Ou seja, Deus não vai manifestar o seu poder em nosso meio enquanto existirem pecados. E pecados que estão sendo incentivados por pessoas que estão em posições de responsabilidade. Então, por isso, Ezequiel 9 deve acontecer para tirar esses pecados da igreja, né? Limpar a sua igreja, prepará-la para dar o alto clamor. E assim, Deus vai manifestar o seu poder, defendendo sua igreja, e a igreja terá força espiritual para dar o alto clamor. Por isso, em 1 Escritos, página 33, diz: e no início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Da única maneira você e eu vamos ter força e poder, e que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja, é quando a igreja estiver num estado de pureza, sem joio no meio dela. O joio tem que ser tirado, e o joio não vai sair por si só. O joio tem que ser arrancados. Como diz Ellen White aqui, quem vai arrancar o joio não é o irmão Joseph, não é o pastor fulano de tal, é o próprio Senhor. Isso está em Testemunhos para Ministros, página 47. Ok? E diz assim, o Senhor, aqui diz assim: a obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. São os anjos de Deus que vão fazer essa obra de separação,
Leia essa página inteira, você vai entender. Essa separação é a separação do joio e do trigo. E outra coisa, se Deus permitisse que a igreja adventista do sétimo dia, o Israel moderno, entrasse na última batalha do jeito que está, a igreja ia cair. Ou sim, meus irmãos, a igreja ia cair. Por quê? Por que a igreja ia cair? Porque no tempo do Josué, a presença de um só Acã, fez com que Israel fugisse diante do seu inimigo, dos seus inimigos. E Israel de Deus sofreu uma derrota por causa de um só Acã. Agora, a inspiração nos diz, e a realidade do que está acontecendo na igreja de Deus, nos prova o que está acontecendo, né? A inspiração nos diz, Testemunhos, volume 5, página 157. Marque também essa referência, que já está na minha cabeça. Marca. Testemunhos 5, página 157. A inspiração nos diz: se a presença de um só Acã foi suficiente para enfraquecer o acampamento de Israel, será que vamos nos surpreender pelos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? O que está dizendo a inspiração? Cada igreja, ou seja, cada congregação adventista, no mínimo tem um Acã. E cada família, quase cada família tem um Acã. Ou seja, é uma multidão de joio, uma multidão de Acãs na igreja de Deus. E assim você quer que Deus leve a sua igreja desse jeito, cheia de Acãs, cheia de joio, e você acha que vai triunfar. Não. Não existe base na Bíblia para isso. Porque a própria Bíblia diz que um Acã, Josué capítulo 7, só um, fez com que Israel fugisse. Por quê? Porque Deus não mora com o pecado. Deus não convive com o pecado, meus irmãos. Embora Ele ama o pecador, por isso Ele me deu essa mensagem para eu viver. Ele ama você que está ouvindo, para você se arrepender e viver essa mensagem, para receber o selo. Mas Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador que quer aprender a abandonar o pecado e reclama a vitória que podemos ter através do sangue do Filho de Deus, que é o Emmanuel. Mas ele odeia o pecado. Odeia o pecado. Então, da única maneira você triunfar agora, nessa última batalha, da igreja do Senhor triunfar, é através de uma poderosa mensagem de purificação e que vai preparar o remanescente, né, que está dentro da igreja adventista, receber o selo de Deus vivo, e todos aqueles que estão praticando abominações na igreja de Deus serão visitados pelos juízos do Senhor Deus, como diz ele anual daqui. Porém, um massacre geral de todos que não veem a vasta diferença entre o pecado e a justiça. Testemunhos 3, 267. Por isso, assim, cairão na destruição geral dos ímpios. Destruição geral. Daí as pragas não vão fazer uma destruição geral. As pragas não vão fazer uma matança ou um massacre geral. Não. Ezequiel 9 é sim. Ezequiel 9, verso 6 diz: matai totalmente. As 5 categorias: velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres. 5 anjos, 5 categorias que vão matar os ímpios na casa de Deus hoje. Daí a igreja vai sair, como diz Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 725. Revestido da armadura da justiça de Cristo, a igreja se prepara para o seu conflito. Revestida da armadura da justiça de Cristo,
A igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Então a igreja entra em seu conflito final, formosa como a lua. Ela não entra deficiente, ela não entra cheia de acãs, ela não entra cheia de joio. Agora, talvez o teu pastor, o teu ancião vai dizer que a igreja vai ficar assim até a volta de Jesus. Não é. Isso é heresia do diabo. Manda ele ler o Espírito de Profecia e a Bíblia. Diz assim, meu ancião, meu pastor, vai ler mais o Espírito de Profecia. Vai estudar mais. Porque o Espírito de Profecia e a Bíblia diz que a igreja do Senhor entrará no seu conflito final. Isso não é a volta de Jesus, porque a volta de Jesus vai encerrar a história desse mundo. O conflito final é o grande desafio que a igreja adventista tem diante dela. O quê? Defender a lei de Deus durante a lei dominical. E vai haver perseguição. Vai haver dois exércitos em combate. O exército do Senhor Deus, selados, preparados para enfrentar os demônios, agentes de Satanás, enfrentar os exércitos do mundo, enfrentar a Coreia do Norte, enfrentar a Arábia Saudita, enfrentar Irã, enfrentar Iraque, enfrentar os países muçulmanos que não querem saber nada de Deus, enfrentar os países católicos com seus exércitos que vão impor pela força a lei dominical. Deus não pode mandar uma igreja fraca, débil, cheia de acã para essa última batalha. Se você prega isso é heresia. Oh, meus irmãos. Por isso a palavra de Deus nos diz, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja entra em seu conflito final. Formosa significa bonita, linda. Palavra formosa, formosura. Formosa como a lua, brilhante como o sol. Não é uma igreja meio apagada, escondendo a luz. É brilhante como o sol. E formidável como um exército com bandeiras. Na palavra original desse texto, não é formidável. Ela não diz e terrível, terrible. Terrible, terrível como um exército com bandeiras. Oh, meu querido irmão, você não tem nem ideia do que Deus é capaz de fazer com um povo santificado. Deus é capaz de nos tornar grandes vencedores. E os nomes nossos estarão em todas as notícias, em todos os jornais. Um povo poderoso dizendo não à marca da besta. Não um povo que vai se alinhar por medo à agenda de Roma. Não vai ser um povo por conveniência, vai tentar amenizar a situação. Porque haverá uma perseguição terrível e Deus, através do seu povo, vai dar uma resposta contundente ao falso sistema da marca da besta. E eu quero fazer parte desse povo. Por isso Deus está dizendo, suspire e geme. Suspire e geme. Receba o selo. A marca. De Ezequiel capítulo 9. Que é o selo de Deus vivo. Sinal. Sinal de livramento. Oh, meus irmãos. É isso aí, meus irmãos. Agora tem uma... eu vou fazer agora outro vídeo. A terceira parte de Ezequiel 9. Onde eu vou falar da segunda aplicação de Ezequiel 9. Ok? Hoje estudamos somente a primeira aplicação. Mas no livro O Grande Conflito, você lendo, você vai ver que Ezequiel 9 tem uma segunda aplicação. Para isso vamos fazer outro vídeo e explicar melhor para vocês, tá? Deus abençoe. Pelo amor de Deus, não rejeite essa mensagem. Vem para fortalecer a igreja de Deus hoje, para prepará-la e entrar no último conflito. Visto que hoje ela está cheia de acãs. E não sou eu que falo. A inspiração profética da Igreja Adventista diz que
cada igreja e quase cada família tem um Acã. Então, ela precisa ser purificada. Precisa sim. Precisa ser purificada urgentemente. Deus abençoe todos vocês. E um feliz santo sábado já na presença do Senhor. O sábado está chegando. Até a próxima apresentação, onde vou falar sobre a segunda aplicação de Ezequiel, capítulo 9. A segunda aplicação. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e espalhe esse vídeo. Um vídeo de esperança. Muitos têm medo da lei dominical. Eu não tenho medo. Por quê? Eu sei que Deus vai nos preparar. Eu não estou me preparando para ir dentro de uma caverna, me esconder. Isso é bobagem do povo. Ok? No momento você tem que se preparar para dar a resposta. E se Deus te leva para uma caverna, tudo bem. Se Deus te leva para debaixo de uma montanha, ok. Não vou dizer que não. Mas o que Deus quer que você faça hoje é se preparar para ser revestido da armadura da justiça de Cristo para enfrentar a lei dominical. E fazer parte daquele exército, como Ellen diz, e terrível como um exército com bandeira, deve ela ir a todo mundo, Coreia do Norte, China, Índia, nas tribos da Amazônia do Brasil, que é praticamente inacessível. Essas tribos lá da África também, as terras católicas, da América do Sul, da Europa, Deus vai levar esse exército, esse terrível exército, formidável exército, e nós venceremos, sairemos vencendo, e para vencer, não seremos derrotados. Deus abençoe, querido irmão adventista. Que maravilhosa perspectiva de triunfo para a igreja de Deus. Seja um vencedor, seja um Caleb. Aqui, ó. Seja um verdadeiro Caleb. Caleb não recuou. Ele diz assim: podemos vencer, podemos conquistar a cidade, porque Deus está conosco. E Caleb diz assim: você está vendo esses cananeus aí? Eles serão como pão para nós. Amém. E termino com essa frase: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja entra em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 725. Deus abençoe, até a próxima apresentação da mensagem profética avançada. Amém.